Poratina nois. Uma mulher viveu encurvada, carregando dor e vergonha, até que, em um encontro transformador, Jesus a chamou e declarou: "Estás livre da tua enfermidade." Ela se endireitou, glorificando a Deus, enquanto os presentes ficaram maravilhados. Uma história de libertação, compaixão e poder divino. Na pequena cidade de Nazaré, a sinagoga estava cheia de murmúrios e sussurros, enquanto o sol brilhava intensamente através das janelas. Era sábado, um dia sagrado, reservado para o descanso e a adoração. Contudo, naquela manhã, uma mulher se destacava entre os fiéis. Encurvada e marcada pelo sofrimento, ela havia carregado o peso de sua enfermidade por 18 longos anos. Sua vida era uma luta constante, não apenas contra a dor física, mas também contra o olhar de reprovação da sociedade que a cercava. Ela se sentia invisível, como se sua existência estivesse limitada a um espaço escuro e apertado, longe da luz e da dignidade. Os líderes da sinagoga, homens de autoridade e respeito, estavam mais preocupados com a observância das tradições do que com o bem-estar dos fiéis. Para eles, o sábado era um dia de estrita observância, onde qualquer tipo de trabalho, mesmo que feito com a mais pura compaixão, era visto como uma transgressão. Assim, quando Jesus entrou na sinagoga, a expectativa cresceu. Ele era conhecido por suas palavras poderosas e por realizar milagres que desafiavam a lógica. O murmúrio da multidão refletia a tensão no ar. Uma mistura de esperança e medo permeava o ambiente. O que aconteceria se ele decidisse curar a mulher naquele dia? Entre os presentes, a mulher encurvada mal ousava levantar os olhos. O peso de sua condição a mantinha presa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela se sentia rejeitada, como se seu sofrimento fosse um castigo visível que a separava dos outros. Mas havia algo em Jesus que a atraía, um magnetismo que despertava a esperança adormecida dentro dela. A compaixão que emanava dele parecia ser um bálsamo para sua alma cansada. O tempo parecia se arrastar, enquanto ela aguardava, com o coração acelerado, o que poderia acontecer a seguir. Quando Jesus a viu, seu olhar não foi de julgamento, mas de amor. Ele não se importou com os olhares críticos dos líderes religiosos. Em um ato de pura compaixão, ele a chamou e proclamou: "Mulher, estás livre da tua enfermidade." Aquelas palavras ressoaram como um eco de libertação. O ambiente, que antes estava pesado com a formalidade e o temor, agora pulsava com a expectativa de um milagre. A mulher, ainda hesitante, sentiu uma onda de força percorrer seu corpo. Ao se endireitar pela primeira vez em quase 2 décadas, uma nova vida se acendia dentro dela. O júbilo que a envolveu era indescritível. Ela não apenas se libertava de sua deformidade, mas também do peso da rejeição e da dor. Nesse momento, o poder de Jesus se manifestou de maneira palpável, desafiando as normas estabelecidas e revelando a verdadeira essência do amor divino. A sinagoga se tornara o cenário de uma transformação, onde a compaixão se sobrepunha à crítica e a esperança florescia em meio à adversidade. A mulher, agora ereta, glorificava a Deus, e a multidão, antes hesitante, começava a compreender que a verdadeira liberdade muitas vezes vem através da coragem de quebrar barreiras e desafiar convenções. A sinagoga de Nazaré pulsava com a vida e a tradição. Mas para a mulher encurvada, cada sábado era um lembrete doloroso de sua solidão. Enquanto os outros se reuniam em grupos, trocando risadas e histórias, ela permanecia à margem, sua presença quase imperceptível. O olhar dos fiéis frequentemente se desvia dela, como se ela fosse um fantasma, uma sombra em um espaço que deveria ser iluminado pela fé. Naquela manhã, a mulher sentia um peso ainda maior sobre seus ombros. O sol brilhava intensamente e ela se perguntava se, por um momento, poderia se permitir sonhar. Se ao menos eu pudesse me levantar e sentir o vento em meu rosto, mesmo que só por um instante, pensou, enquanto seus dedos se fechavam em torno do tecido desgastado que cobria seu corpo. Mas quem se importaria? O que eu sou além desta dor? Do outro lado da sala, os líderes da sinagoga discutiam em voz baixa, com expressões sérias. "Precisamos manter a ordem", disse um deles. Um homem de barba grisalha, cujos olhos eram frios como a pedra. "Se permitirmos que as curas aconteçam no sábado, nossa autoridade será questionada. O que os fiéis pensarão de nós?" "Mas e a compaixão, Eli?" indagou uma mulher, sua voz tremendo com a indignação contida. "E se essa mulher estivesse à beira da morte? Não podemos ignorar sua dor por causa de regras que nós mesmos estabelecemos." Eli revirou os olhos. "A lei é a lei. Não podemos abrir precedentes. Se começarmos a fazer exceções, o que será do nosso povo? Precisamos ser firmes." As palavras deles ecoavam na mente da mulher, mas ela estava determinada a não deixar que o desespero a dominasse.
Se Jesus estiver aqui hoje, talvez eu tenha uma chance, pensou, enquanto olhava para a porta, esperando ver aquele homem que falava com tanta autoridade e amor. Finalmente, quando Jesus entrou, a atmosfera mudou. Ele parecia irradiar uma luz que atraía os olhares de todos. Os murmúrios aumentaram, mas a mulher só conseguiu focar na figura central. Ele pode me ajudar, sussurrou para si mesma, suas mãos tremendo de expectativa. O que ela não sabia era que, naquele momento, suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que mudaria tudo. Jesus caminhou entre os fiéis, cumprimentando-os com um sorriso caloroso. Quando seus olhos encontraram os da mulher, algo profundo ocorreu. Ela se sentiu vista pela primeira vez em anos. Uma onda de emoção a envolveu. Era como se as paredes que a cercavam começassem a desmoronar. Mulher, estás livre da tua enfermidade, ele declarou, sua voz ressoando com uma autoridade que cortou a sala como uma espada. A mulher mal podia acreditar no que ouvia. Seria possível? Os líderes da sinagoga se entreolharam, suas expressões mudando de ceticismo para espanto. Você não pode fazer isso, murmurou Eli, já se preparando para contestar. Mas antes que pudesse abrir a boca, a mulher sentiu uma força invadir seu corpo, como se uma corrente elétrica a percorresse. Com um esforço que parecia sobrenatural, ela se endireitou, e lágrimas de alegria começaram a escorrer por seu rosto. Eu estou livre, gritou, sua voz ecoando nas paredes da sinagoga. A multidão, inicialmente silenciada pela incredulidade, começou a murmurar, e logo as vozes se elevaram em louvor. O poder de Jesus havia quebrado não só as correntes de sua enfermidade, mas também as barreiras que a isolavam. Entretanto, a tensão se mantinha. Os líderes, furiosos, murmuravam entre si. Isso é uma afronta, ele desrespeita nossas tradições, dizia Ilá. Com o rosto avermelhado de indignação, precisamos agir. Isso não pode ficar assim. Enquanto isso, a mulher, agora ereta e vibrante, sentia a liberdade como nunca antes. Eu sou vista, pensou, enquanto olhava ao redor. Ela não era mais a sombra, mas alguém que havia encontrado sua voz, e seu coração pulsava com uma nova esperança. O que antes era um peso insuportável, agora se transformava em um testemunho de fé e renovação. A sinagoga, que antes era um espaço de tristeza e julgamento, agora se tornava um lugar de transformação e amor. Contudo, as palavras de Jesus e o ato de compaixão ainda criariam ecos, desafiando não apenas as normas da sinagoga, mas a própria essência do que significava seguir a Deus. A alegria que preenchia o coração da mulher logo se misturou com uma nuvem de tensão que pairava sobre a sinagoga. Enquanto os fiéis aplaudiam e louvavam a Deus pela sua cura milagrosa, a expressão de Eli se tornava cada vez mais sombria. A indignação que queimava dentro dele não era apenas pela transgressão das regras, mas pela sensação de que sua autoridade estava sendo desafiada. Como ele pôde fazer isso? Pensava, sua mente fervilhando com planos de como restaurar a ordem. Não posso permitir que a fé do povo se baseie em atos de desobediência. A mulher, mesmo em meio à euforia de sua cura, sentia a sombra da controvérsia crescendo ao seu redor. Ela não queria ser o centro de um conflito, apenas desejava viver e ser aceita. Mas à medida que os olhares se voltavam para ela, o peso da responsabilidade começou a se instalar em seu coração. E se isso tudo acabar mal? E se ao encontrar a liberdade, eu também trago a ruína para aqueles que acreditavam em mim? O medo a envolveu, e a felicidade que a preenchia começou a escorregar por entre seus dedos. Enquanto Eli e outros líderes murmuravam entre si, a mulher se sentiu dividida. Era como se uma nova vida a chamasse, mas ela também percebia que essa nova vida traria consequências. Eu sou livre, mas a que custo? Refletia. A tensão crescia, e ela podia sentir o olhar dos fiéis se voltando contra os líderes, como se cada um estivesse questionando a rigidez das normas que antes aceitavam sem contestação. Jesus, percebendo a agitação, caminhou em direção a Eli. Por que é que as regras são mais importantes do que a compaixão? Ele perguntou, sua voz calma, mas firme. O que é mais valioso? Esta mulher curada ou um dogma que precisa ser defendido a todo custo? As palavras de Jesus reverberaram na sinagoga, e a mulher sentiu a força da verdade que ressoava nelas. Mas ao mesmo tempo, um nó se formou em seu estômago. E agora? O que acontecerá comigo se ele continuar assim? O líder da sinagoga não respondeu imediatamente, a raiva e o desconforto lutando por espaço em seu coração. Ele sabia que, ao contestar Jesus, estava não apenas desafiando um homem, mas também uma nova ideia que começava a germinar nas mentes dos presentes. Se permitirmos que a compaixão prevaleça sobre a lei, o que será de nós? O que será do nosso povo? Eli finalmente disparou, sua voz cortante como vidro. Precisamos ser um exemplo.
Se não defendermos nossas tradições, perderemos nossa identidade. A mulher, em sua luta interna, começou a perceber que sua cura não era apenas um presente, mas uma responsabilidade. O que ela faria com essa nova vida? Ela não queria ser uma fonte de divisão, mas também não podia ignorar a verdade que agora estava tão clara para ela. Esta cura é uma bênção, mas também um chamado, pensou, seu coração pulsando com uma nova determinação. Não posso ficar em silêncio. A atmosfera da sinagoga, antes cheia de louvor, se tornava um campo de batalha. Os olhares dos fiéis se alternavam entre Jesus e Eli. A tensão crescente palpável no ar. O conflito interno de cada um se manifestava em murmúrios e sussurros, enquanto a mulher lutava com sua própria decisão. Eu não sou mais uma sombra, repetia para si mesma, buscando a coragem que a cura lhe proporcionara. Eu sou livre, e isso significa que também tenho voz. Mas a liberdade dela também significava que Eli e os líderes da sinagoga não ficariam parados. O que começara como um ato de compaixão agora se tornava uma questão de poder e controle. A mulher percebeu que a Olsey Levanter havia despertado não apenas a esperança, mas também uma resistência feroz. O que eu provoquei? Pensou, angustiada. Ela agora compreendia que a luta pela liberdade era também uma luta contra o medo do desconhecido e a rejeição por parte de uma comunidade que uma vez foi sua casa. E se eu perder tudo novamente? Sua mente gritava, mas no fundo, uma voz suave e firme sussurrava. E se você ganhar tudo, assim, a mulher encarou a multidão, sentindo o peso de sua escolha. O que viria a seguir seria um teste não apenas de sua fé, mas de sua coragem em abraçar a vida que agora lhe era oferecida. A atmosfera na sinagoga estava prestes a explodir. As palavras de Jesus ecoavam na mente da mulher, como um chamado inegável. Ela olhou ao redor, seus olhos encontrando os de Eli, e viu o fervor de um homem que acreditava que sua posição estava em jogo. A tensão que pairava no ar era quase palpável, e o peso da decisão que ela precisava tomar se tornava cada vez mais insuportável. Eu não posso ser apenas uma espectadora, pensou, seu coração acelerando. Eu preciso escolher. A liberdade que sentia pulsar em suas veias não era apenas uma bênção. Era um chamado à ação. Ela se lembrava de tantas vezes em que havia permanecido em silêncio, temendo as consequências. Mas agora que a luz da cura iluminava sua vida, ela sabia que não poderia recuar. Enquanto Eli se preparava para disparar outra retórica, a mulher tomou um passo à frente. O murmúrio da multidão se dissipou, e os olhares se fixaram nela. Eu fui curada, disse ela, sua voz tremendo no início, mas ganhando força à medida que falava. Não apenas em meu corpo, mas em minha alma. A compaixão de Jesus me deu vida novamente. E eu não posso ignorar isso. O que vale mais? Seguir regras que nos afastam da bondade ou abraçar o amor que nos une? As palavras dela cortaram a sala. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de incerteza e expectativa. Eli, em sua raiva, não esperava que a mulher se levantasse. Ele a observou com desprezo e perplexidade, como se ela tivesse violado uma lei sagrada. Você não pode simplesmente ignorar a tradição, ele gritou, sua voz ecoando em desespero. Se você fizer isso, o que acontecerá com todos nós? O que acontecerá com a nossa identidade? E qual é a nossa identidade, Eli? Respondeu ela, sua voz agora firme e clara. É a nossa fé, ou o medo de nos afastar do que sempre conhecemos, o que realmente nos define? A compaixão que nos une ou as regras que nos dividem? A multidão estava em silêncio, absorvendo suas palavras, e ela sentiu que o tempo parecia parar. O que antes era um conflito interno, agora se manifestava em uma luta visível diante de todos. A tensão crescia, e Eli sentiu a pressão das palavras da mulher como um peso em seus ombros. Ele se virou para os outros líderes, buscando apoio, mas encontrou olhares de incerteza. Não podemos permitir que isso aconteça, ele tentou dizer. Mas sua voz já soava vacilante. Os fiéis começaram a murmurar entre si, questionando a rigidez de suas crenças. E Eli percebeu que a tempestade que se aproximava não era apenas contra Jesus, mas também contra ele. Enquanto isso, a mulher sentia um turbilhão de emoções. A coragem que havia encontrado não era isenta de medo. E se eu perder tudo novamente? Pensou, a imagem de sua antiga vida, passando como um filme em sua mente. E se essa liberdade não for verdadeira, mas ao mesmo tempo, outra voz dentro dela sussurrava. E se você ganhar tudo? E se você inspirar outros a se levantarem também? O dilema consumia, mas a necessidade de escolher se tornava urgente. Ela se permitiu sentir a dor, a dúvida e a esperança. Eu sou livre, e isso precisa significar algo, decidiu, olhando para Jesus, que estava ali, com um olhar de encorajamento. Não posso ser a única a carregar essa verdade. Se eu não me levantar,
quem se levantará? A multidão parecia estar esperando por sua escolha. Ela sabia que seu próximo passo poderia mudar tudo. O ar estava denso, e a tensão entre Eli e a mulher era quase elétrica. Uma linha invisível havia sido traçada. O que antes era uma sinagoga unida em tradições, agora se dividia entre compaixão e dogma. O confronto estava iminente, e a mulher sentiu que o destino dela e da comunidade estava em suas mãos. Se eu não falar, estarei traindo o que me foi dado, pensou, sentindo a determinação crescer dentro de si. Se eu não agir, estarei permitindo que o medo vença. Com um último suspiro profundo, ela tomou a decisão. Hoje, eu escolho ser uma voz de liberdade. E assim, a sinagoga se preparava para o clímax de um conflito que não se limitava apenas a Eli e a mulher, mas que reverberava nas vidas de todos os presentes. A batalha entre a tradição e a compaixão estava prestes a eclodir, e a escolha dela poderia ser o catalisador para uma transformação que todos ansiavam, mas temiam. Enquanto a mulher se preparava para falar, uma onda de adrenalina a invadiu. Era como se cada batida do seu coração fosse um tambor, batendo forte pela verdade que estava prestes a proferir. Ela podia sentir a respiração da multidão, tensa e expectante, e sabia que este momento era crucial. Eli, por outro lado, parecia ter perdido a compostura que sempre o caracterizara. Seu rosto estava vermelho, e seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e desespero. Eu não sou mais uma sombra nas tradições que vocês defendem, declarou a mulher, sua voz agora ressoando por toda a sinagoga. A compaixão de Jesus não apenas curou meu corpo, ela tocou a essência do que significa ser humano. O amor que ele nos ensina é mais poderoso do que qualquer regra ou dogma. É hora de nos perguntarmos: o que é mais importante? Seguir as tradições ou seguir o coração? Eli, sentindo a pressão crescente, tentou interrompê-la. Você está confundindo a liberdade com a desordem. O que você está pedindo é uma licença para pecar, para desviar-se do caminho que nos foi traçado. Se todos começarem a agir conforme seus próprios desejos, onde isso nos levará? A mulher respirou fundo, enfrentando Eli com uma determinação renovada. Não se trata de desordem, Eli. Trata-se de reconhecer que a verdadeira ordem vem da bondade e do amor. E se a nossa identidade é realmente fundamentada na fé, então precisamos ter a coragem de mudar quando o amor nos chama a isso. Ela fez uma pausa, olhando ao redor, capturando a atenção de todos. Em Tiago 2:13, lemos que o juízo é sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que tipo de comunidade queremos ser? Aquela que se apega a regras frias ou aquela que abraça a misericórdia? À medida que suas palavras se espalhavam pela sala, a mulher percebia que havia algo crescendo dentro dela, uma força que não era apenas sua, mas que emanava da verdade que compartilhava. Ela viu rostos na multidão começando a se transformar, a incerteza dando lugar à reflexão. Alguns estavam em silêncio, enquanto outros pareciam ponderar profundamente sobre as implicações do que ela dizia. Eli, percebendo que a maré estava se voltando contra ele, levantou a mão, tentando recuperar o controle da situação. Você não pode simplesmente desconsiderar as tradições que sustentam nossa fé. Se permitirmos que isso aconteça, estaremos abrindo as portas para a ruína. Mas a mulher, agora cheia de convicção, não recuou. E se a verdadeira ruína for a nossa incapacidade de amar? Em Romanos 13:10, está escrito que o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Deveríamos nos perguntar: estamos cumprindo a lei ou estamos permitindo que o medo do desconhecido nos mantenha prisioneiros? O clima na sinagoga estava carregado de emoção. A tensão entre Eli e a mulher havia se tornado um campo de batalha de ideais. Ela podia sentir o olhar de Jesus em seu rosto e aquilo a encorajava. O que antes era uma escolha pessoal, agora se tornara um movimento coletivo. O murmúrio da multidão estava crescendo, e a mulher percebeu que havia pessoas se levantando, assumindo uma posição ao lado dela. Eu não estou sozinha, pensou, enquanto um sentimento de libertação a invadia. Se eu não lutar por isso, que exemplo estou dando? Sua voz tornou-se um grito de esperança. Não podemos mais nos esconder atrás das tradições que nos dividem. Hoje, eu escolho a compaixão e convido todos vocês a se unirem a mim. A sala estava em um frenesi de emoções. E Eli, agora cercado pela resistência, começou a sentir a pressão esmagadora de sua posição. Ele olhou para os rostos que antes o seguiam com confiança, agora repletos de dúvida. A mulher tinha se tornado uma catalisadora de mudança, e a sinagoga, uma arena de transformação. O conflito não havia chegado ao fim, mas a batalha entre as tradições rígidas e a compaixão crescente estava finalmente em cena. A decisão da mulher havia aberto um espaço para a reflexão e a mudança. Enquanto Eli tentava recuperar a autoridade,
A mulher sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, ela havia dado o primeiro passo em direção à liberdade. A atmosfera na sinagoga estava elétrica. A mulher, agora cercada por rostos que refletiam a luta interna entre tradição e compaixão, sentiu um misto de alívio e ansiedade. Eli, por outro lado, estava em choque. Sua autoridade, que antes parecia inabalável, agora estava desmoronando diante de uma nova realidade. Ele olhou para a multidão, notando que muitos estavam inclinados a ouvir, a refletir sobre o que haviam acabado de ouvir. O murmúrio crescente se transformava em um coro de apoio, e Eli sentiu a pressão em seu peito aumentar. Vocês não podem se deixar levar por essa emoção momentânea. Eli gritou, sua voz tremendo. A fé não é um jogo, é uma responsabilidade. Precisamos ser firmes. Mas suas palavras estavam começando a soar vazias, ecoando em um espaço que já não o respeitava como antes. O olhar da mulher sobre ele era firme, mas também cheia de compaixão. Ela não queria vê-lo sucumbir ao desespero, mas também sabia que a mudança era necessária. Enquanto Eli tentava reafirmar sua posição, a mulher sentiu que o momento exigia ação. Olhem para mim! Eu sou uma prova viva de que a fé pode se manifestar de diversas formas. Eu não sou a única que passou por isso. Quantos de vocês já se sentiram aprisionados por regras que não trazem vida? Quantos de vocês já se sentiram incompreendidos? As palavras dela reverberaram na sala, e ela viu lágrimas começarem a escorregar pelos rostos de alguns presentes. A mudança estava se tornando visível. Pessoas começaram a se levantar, não apenas em apoio à mulher, mas também para expressar suas próprias experiências e dores. Uma jovem, com a voz trêmula, compartilhou como se sentia pressionada a se conformar a expectativas que nunca havia escolhido. Um homem idoso se levantou e se lembrou das vezes em que a compaixão lhe havia sido negada, apenas em nome da tradição. A sinagoga, antes repleta de uma tensão sufocante, começou a se transformar em um espaço de acolhimento e diálogo. A mulher respirou fundo, percebendo que suas palavras haviam aberto um portal para a mudança. Não se trata de deixar tudo para trás, mas de trazer o amor de volta ao centro de nossa fé. Estamos aqui para nos apoiar a amar. Que tipo de comunidade queremos ser? A multidão, agora em um estado de fervor, respondia com aplausos e incentivos, a atmosfera mudando gradativamente da defensiva para a acolhedora. Enquanto Eli se afastava, sentindo-se isolado em sua luta, a mulher refletiu sobre sua jornada. O que havia começado como um ato de coragem pessoal, agora se tornara um movimento coletivo. Ela não havia apenas falado por si, mas por todos aqueles que se sentiam invisíveis e oprimidos. Eu não sabia que isso poderia acontecer, pensou. Que as palavras de uma pessoa poderiam ressoar tão profundamente em tantas almas. Eli, em sua busca por controle, percebeu que a resistência não era apenas dele, mas de uma comunidade que estava mudando. Ele viu a transformação nos rostos à sua volta e, por um breve momento, sentiu a dúvida penetrar seu coração. E se eu estiver errado? Sei perguntava. O eco das palavras da mulher ainda ressoava em sua mente. E ele começou a perceber que a verdadeira liderança poderia significar ouvir, e não apenas impor. Naquela sinagoga, o conflito havia se desdobrado em um espaço de acolhimento e reflexão. O que antes era uma simples reunião se tornara um marco na vida daquela comunidade, onde o amor e a compaixão começaram a superar as tradições que os mantinham divididos. E assim, na intersecção de fé e mudança, a nova realidade começou a se formar. A atmosfera na sinagoga, que antes estava carregada de tensão, agora pulsava com um novo fervor. As vozes que antes se calaram diante da autoridade de Eli, agora se uniam em um coro de esperança e mudança. Eli, embora sentindo-se cada vez mais isolado, começou a perceber que a verdadeira essência da fé não estava apenas nas regras e tradições, mas também no amor e na compaixão que deveriam guiar suas vidas. Ele viu, com tristeza e confusão, que a comunidade estava se unindo em torno de uma nova visão de fé. Enquanto a mulher falava, Eli lembrou-se das palavras de Jesus em Mateus 22, 37-39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A verdade dessas palavras começou a ecoar em seu coração, desafiando sua visão estreita de liderança e autoridade. A mulher, percebendo a transformação ao seu redor, refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. Ela sabia que estava fazendo algo maior do que simplesmente se libertar de um fardo pessoal. Estava ajudando outros a encontrar liberdade também. Talvez isto seja o que significa ser parte do corpo de Cristo, pensou. Ajudar uns aos outros a carregar os fardos, a encontrar um lugar onde possam ser vistos e ouvidos. Eli, em meio ao caos de suas emoções conflitantes, começou a entender que a verdadeira liderança
não era sobre controle mass-server. Ele se lembrou de Tiago 1:27, que diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. A transformação que estava ocorrendo na sinagoga era um chamado para todos, incluindo ele, a viver essa religião pura e verdadeira. À medida que a reunião se desenrolava, Eli finalmente se levantou. Sua voz agora, carregada de humildade. Eu me enganei, disse ele, sentindo o peso de sua responsabilidade. Nós precisamos ser uma comunidade que não apenas observa as tradições, mas que também estende a mão ao próximo. Precisamos nos lembrar do amor que nos une. Essa declaração provocou um murmúrio de aprovação entre os presentes. E Eli sentiu uma onda de alívio, misturada com gratidão. O desfecho da história foi claro. A sinagoga se tornou um espaço de acolhimento e transformação, onde a compaixão e a compreensão prevaleceram sobre o julgamento e a rigidez. A justiça divina se manifestou através da mudança dos corações, mostrando que a verdadeira essência da fé reside no amor. A mulher e Eli, agora aliados em um novo propósito, entenderam que a fé é um caminho que deve ser trilhado juntos, um chamado à unidade e ao amor. Em sua reflexão, Eli percebeu que, embora as tradições tivessem seu lugar, o amor deve sempre prevalecer. Ele sabia que o verdadeiro significado da fé não era apenas seguir regras, mas viver em comunidade, ajudando uns aos outros a carregar seus fardos e a encontrar esperança em meio à dor. E assim, a sinagoga não apenas se transformou em um lugar de adoração, mas também em um lar para todos, onde cada voz era valorizada e cada história respeitada. Enquanto olhava para a congregação, agora unida em um espírito de amor e acolhimento, ele sentiu que a transformação que havia ocorrido não era apenas uma mudança de atitude, mas uma verdadeira renovação espiritual. Ele percebeu que, ao abrir seu coração para o amor e a compaixão, havia realmente se conectado com a essência de sua fé. Esta jornada o ensinou que a verdadeira obediência a Deus não se manifesta apenas em rituais ou tradições, mas no amor ativo que nos impulsa a cuidar uns dos outros. Eu aprendi que a fé não é um fardo a ser carregado sozinho, mas uma jornada compartilhada. Ele refletiu. É um chamado para sermos uma extensão da graça de Deus na vida dos outros. Ele se lembrou da parábola do bom samaritano, que nos ensina a importância de cuidar do próximo, independentemente de suas diferenças. Essa lição é um lembrete poderoso de que, em um mundo muitas vezes dividido, somos chamados a ser agentes de reconciliação e amor. Na vida cotidiana, essa mensagem pode ser traduzida em ações simples mas significativas. Ao estender a mão a um vizinho em necessidade, ouvir os que estão lutando ou simplesmente oferecer uma palavra de encorajamento, podemos refletir a luz de Cristo em nossas interações diárias. Mesmo nas pequenas coisas, o amor tem o poder de transformar vidas e comunidades. O narrador, observando a cena diante dele, concluiu que a história de Eli e da mulher não era apenas sobre a transformação de uma sinagoga, mas sobre a renovação de um coração. A moral dessa jornada é clara. O amor deve ser o fundamento de nossa fé. Quando nos permitimos ser guiados por ele, não apenas encontramos a verdadeira essência da vida espiritual, mas também inspiramos outros a fazer o mesmo. Assim, a verdadeira fé se revela não nas regras que seguimos, mas nas vidas que tocamos e nas comunidades que construímos. Porat na nois. Uma mulher viveu encurvada, carregando dor e vergonha.